Covil da Maiêutica. Boa noite, galera! Está começando mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com o meu amigo Gian Ruschel e estamos novamente para conversar com você sobre um outro assunto relevante para a sociedade e para todo mundo. E aí, Gian, beleza? Beleza, man? Tranquilo? Pô, tudo certo, cara. Vamos conversar um pouco então, mais uma vez? Vamos falar um pouquinho aí. Hoje a gente tá fazendo um episódio, né, um pouco diferente aí, que trata sobre uma questão bem específica, né? É uma questão bem de agora e bem específica, que é o charlatanismo, né? O charlatanismo, seja acadêmico ou qualquer outro tipo de aberração nesse sentido, né, Tito? A gente conversa muito sobre isso, eu e o Gian, a gente conversa nas rodas, assim, sabe? Que ultimamente isso tem sido um fator muito latente na sociedade, muitas coisas tem visto que chegam a ser preocupantes e dá um pouco de medo, assim, de tu ver o que os caras estão fazendo e as pessoas estão aceitando, né? E dá medo pelo fato de que a gente se preocupa com esse tipo de questão, por isso que dá medo, né? Não é todo mundo que se importa e pior de tudo, não é todo mundo que percebe o que tá acontecendo, né? Isso que é o foda. Tem pessoas que são mal intencionadas e com elas a gente não pode mudar muita coisa porque elas já sabem que estão fazendo errado. O problema são as pessoas que estão caindo no conto do vigário, né? Verdade. Pessoas que estão sendo enganadas, esse é o maior problema de toda a questão. E sempre tem aquele pra cair no esquema do bilhete premiado, né? Sempre tem. Cara, então vamos lá. Olha só, vamos iniciando com as nossas mensagens e feedbacks aqui, né? Do nosso Covil da Maiêutica. Então, nosso último episódio que foi sobre a questão do Enem, a questão do vestibular, né? Que chamamos dois alunos do terceiro ano aí de escolas de Juí para comentar um pouco. Temos uma primeira mensagem aí, Thiago, que eu vou ler, que é a mensagem do Werner, o cara que escuta sempre o podcast e sempre se preocupa em dar o seu feedback. Ele foi meu ex-aluno lá no Tiradentes, tá? Então, ele mandou uma boa mensagem aqui, eu vou ler ela, cara. Ele tinha boas notas? Tirava, cara inteligente. Vai lá então, toca a ficha. Ele diz o seguinte: bom, antes de mais nada, adorei a ideia de trazer convidados. Acredito que sempre agrega a discussão, ainda mais se os convidados estiverem tão dentro do tema como estiveram nesse último episódio. Quanto ao tema abordado, concordo com praticamente tudo o que foi discutido. Não só existe a pressão do terceiro anista, entre aspas, né, o cara que está no terceiro ano, sobre qual curso ele deve trilhar, como essa pressão também recai sobre o aluno não poder desistir desse curso posteriormente. Uma faculdade é um investimento dos pais normalmente, e isso faz com que o aluno também não queira mudar de curso e ou área depois de ingressar no ensino superior, o que pode ser muito frustrante a longo prazo. Concordo, né? Tem toda essa questão. Ele ainda diz o seguinte: acredito que é importante que o aluno reflita sobre o que quer fazer no futuro e no terceiro ano escolha o curso, mesmo se ele achar que não terá a nota para passar. É a vida dele em jogo, e nem sempre o cara vai ter pique para fazer 4 ou 6 anos de uma faculdade que não quer e depois voltar para realizar uma outra, né? Nesse sentido. Não vai voltar para realizar os seus sonhos de uma hora para outra, assim, né? Acaba caindo na zona de conforto de estar ganhando dinheiro e não querer misturar os estresses do trabalho com os estudos. Adorei o episódio. Parabéns pela pauta e novamente pelos convidados. Aguardo o próximo. Abraço. Boa, né, cara? Pô, legal, cara. Obrigado pelo baita feedback, baita comentário. E que bom que tu gostou, né? Porque, cara, a gente faz o negócio porque a gente gosta de fazer, sabe? A gente gosta de fazer isso e gosta que vocês aproveitem e curtam o que a gente tá fazendo, sabe? Esse é o único objetivo nosso é esse, né? É o único. É trocar ideia, porque a gente gosta de conversar, e misturar isso ao entretenimento pra galera também, né? De certa forma, então... A gente faz o que a gente fazia sem gravar, entendeu? A gente conversa um pouco e acha que talvez tenha alguém interessado em ouvir, então é isso aí mesmo. Não se esqueçam de quem vai gostando aí do que a gente conversa e fala, vá divulgando, vai levando pra galera, né? Thiago, tem mais alguma mensagem aí, man? Eu vou ler mais uma mensagem aqui que foi colocada no nosso canal do YouTube e o nome dela é Fernanda Ribeiro. Fernanda Ribeiro, conhecida como Fermosa, minha namorada. É um feedback que não conta, né? Por causa que o namorado não vai falar mal do podcast, mas eu vou ler igual. Então ela falou: boa, guris, ficou ótimo, gostei muito do tema. Me fez lembrar de quando eu estava no ensino médio e com grande dificuldade de escolher o que queria para o futuro.
A participação dos convidados foi muito legal e é bom ver que tem muita gente boa com energia para trabalhar, estudar e fazer as mudanças que tanto precisamos. Gostaria de dar parabéns a eles pela visão de vida e de mundo que ambos já têm. Continuem assim, queridos Gia e Thiago, que esse podcast vai longe e beijos. Ela falou um negócio que eu concordo muito, sabe? O pessoalzinho que a gente entrevistou, os alunos aí do Jean, eles têm uma visão muito legal, assim. Tipo, uma cabeça interessante, sabe? E eu mesmo falei, acho que no podcast anterior, eu com a idade deles eu não pensava assim, eu pensava de uma forma bem mais rasa, né? E aí, Jean, o que tu achou desse feedback da Fernanda? Achei bem legal, cara, achei bem legal. A Fernanda tem acompanhado sempre, agradeço a Fer, valeu Fer, abração. E realmente, os convidados eu acho que foram bem escolhidos, assim, não porque eu escolhi. Na verdade, eu escolhi só um, né? O único que é meu aluno era o Gustavo. Gustavo é meu aluno. Achei que a Bárbara não fui eu que escolhi. A Bárbara foi indicação do José, meu colega também de história, que é legal. Professor dela no ensino médio da EFA. Eu vi que tu falou bastante dele no Doutrinando. Isso, eu tava também. escutando hoje. Ó, o Thiago tá escutando o Doutrinando também. Escutem o Doutrinando, galera. É realmente bom, sabe? É legal mesmo. O que tu tem a dizer sobre o Doutrinando, Thiago? O que tu achou? Cara, hoje foi o primeiro episódio porque ele era um episódio longo, né? De 1h e 48 minutos, né? Então é um tempo considerável, assim. E eu no escritório, eu fui ouvindo ele conforme eu pude, e hoje eu ouvi ele inteiro. Cara, eu achei legal mesmo, sabe? E claro, eu sou um cara interessado em história, né? Mas eu achei a didática muito boa, assim. Não foi entediante, foi legal. E eu realmente escutaria isso indo viajar pra algum lugar, ou correndo na academia, ou... Sabe, eu escutaria isso, não é porque tu é meu amigo, sabe? Eu realmente gostei do negócio. Massa, cara, valeu, obrigadão. Misturamos uma coisa com a outra aí, dando umas dicas também, mas é legal. Então, enfim, essa galera que a gente chamou pra fazer o último episódio estão de parabéns, né? Que não é um, não é dois, não, são 3 pessoas que falaram, então, bem deles, né? Que são realmente pessoas aí que estão bem antenadas e tem uma análise bem profunda sobre essas coisas, né? Então, realmente, quando eu e o Thiago tinha a idade deles, éramos colegas, aí a gente não pensava, né, com essa profundidade toda, né? A gente não tinha toda essa questão técnica aí. São os caras que vão se dar bem pra caramba na vida, né, mano? Vão se dar bem pra caramba. Tem uma mensagem aqui do Matheus Ferreira, o querido Chapo. Não precisa ler essa, não. Não precisa? Ah, vou ler porque ele pediu aqui, ó. Me convida pra um episódio. O Chapo, ele quer muito, cara. Desde o primeiro episódio ele tá falando isso. Ele quer... Eu não sei sobre o que ele vai falar, mas ele quer muito participar, né? E ele vai participar uma hora, vai sim, né? Vamos convidar, então? Vamos convidar. Então, beleza. Chapo, tá sendo feito o convite exatamente agora, cara. Oficialmente pra ti, o convite tá feito, tá? Sugere um tema pra nós aí e acho que dá pra falar sim. Inclusive, Thiago, olha só, tem um tema que ele sugeriu. Ele diz assim, ó. Já que vocês já falaram sobre a evolução musical, é aquele segundo episódio que a gente fez, pra quem não sabe, procurem lá, é o impacto da música nas gerações, né? Ele diz o seguinte, podiam falar sobre um estilo específico e abordar bastante aquele estilo, né? Então, é uma boa ideia aí, Chapo, vamos fazer sim, e quem sabe tu possa participar desse, inclusive, né? Então, eu acho que é uma boa. Tem mais uma mensagem aí, Thiago, pra nós? Cara, a gente tem uma mensagem aqui agora da Isabela Manzini, uma amiga nossa de Minas Gerais, cara. Famosa? Ela é muito famosa. Minas Gerais, Uberlândia. E a mensagem dela foi a seguinte, sobre o vídeo do Enem, né, ainda, claro. Vou ser a psicóloga chata e falar que faltou vocês falarem de saúde mental no pod. Ainda mais que entraram várias vezes no assunto de ansiedade. Mas pode falar sobre como lidam com isso e como isso afeta e tal. Mas eu já gostei, meninos muito inteligentes que vocês chamaram. Ó, novamente o elogio pra... Mais um elogio pro pessoal, não... Pro Gustavo e pra pros Bárbara, convidados, né? né? E, não, eu entendo, legal, tipo, esse feedback. E claro que a gente pensou um pouco nesse sentido da coisa psicológica, só que a gente não entende tanto desse assunto, né? E é um pouco complicado lidar com isso e falar sobre isso. Mas a gente sabe que isso é um fator muito importante do que foi falado. E é uma coisa que caminha lado a lado com essas tensões e essa época da vida desse pessoal, né? É verdade, cara, porque é óbvio que tipo, a gente não quis excluir isso, tanto que a gente entrou várias vezes de forma superficial no tema, né? E valeu, Isabela, valeu pelo feedback, tá? Super apoio essa tua ideia aí da gente explorar melhor. E uma hora, inclusive, é uma sugestão para um tema, né? É uma sugestão para um novo tema aí, para um novo episódio. Inclusive abordar essa questão educacional
dentro da questão da saúde mental aí junto, né? Pegar alguém da psicologia, um psicopedagogo, enfim, não sei, e trazer um profissional para não falar bobagem, né? Porque se eu e o Thiago começasse a falar tudo que a gente acha, a gente ia estar brincando com o tema, mas a gente poderia cometer alguns erros que a gente não gostaria, né? Mas, assim, ó, show de bola aí, valeu pela dica. E sinta-se convidado também, se quiser um dia falar sobre isso com a gente, né? Exato, a gente faz pela internet, a gente faz por Discord. A gente pode conversar e fazer um episódio juntos, com certeza. Isso aí, boa. Show, tem mais uma aqui do nosso amigo Ourives, né? Eu e o Thiago, a gente tem um amigo Ourives, cara. Quem tem um amigo Ourives? Ninguém tem, né? Ninguém verdade. tem um amigo Ourives. E alquimista também. É alquimista, isso. O nosso amigo Ourives é o Diego Castor. E o Diego... o Diego, ele diz o seguinte, né? Ele ouviu e tudo mais o podcast, e ele tá dando uma sugestão também, ó. Falou assim, ó, vocês podiam pegar um filme bom e emblemático e destrinchar esse filme, diz ele, né? Ele dá sugestões aí sobre um filme pra falar da história, outra história americana, né? Ou Duas Faces de um Crime, questão do direito aí. São dois filmes que eu não conheço muito bem, né? Depois o Thiago pode comentar. E o Guilherme Guedes também ainda comenta, né? Quem sabe a influência do filme do Clube da Luta também na galera aí, porque é um filme bem pesado. Já trabalhei esse filme, Thiago, inclusive com formação, quando eu participava da UJS, cara. Trabalhei com uma gurizada, assim, com vários jovens desse filme pra contextualizar ele. É um filme muito profundo, né, cara? Tu pode... Realmente, o Clube da Luta é um baita filme, cara. O que tu acha desse comentário da galera aí? Eu acho legal que desses 3 filmes citados, 2 são com o Edward Norton, né, cara? Que é um baita ator, assim. E são filmes muito bons, com certeza suscitam discussões, a gente poderia conversar sobre eles. Daria pra fazer um podcast sobre cada um, né? E são filmes que eu gosto muito, inclusive todos eles. Mas legal as dicas dos guris, né? Dá pra ver que eles estão sacando bem, tipo... Tem uns gostos legais, assim, que compactuam com os nossos, né? Um abraço pros PA e valeu pelo feedback. Esperamos os próximos, né? Exatamente, gurizada. Continue mandando aí, que esse primeiro quadro nosso dos feedbacks eu acho bem legal, porque, de fato, ele dá um norte pra nós, né? Bem-vindos ao Covil. Então, Thiago, iniciando aí o nosso assunto, né, já que nós dois temos aí uma certa vivência aí na questão acadêmica, né, na universidade, poderíamos falar um pouquinho do que a gente conhece já em questão de metodologia, né, porque hoje o nosso, o próprio assunto, ele envolve muito isso, né, a questão de que a ciência, ela tem método, a ciência, ela não é um achismo, né, não é um simples achismo, então... Falar também que, de certa forma, o trabalho que se leva a sério nesse sentido, as teorias, elas não são simplesmente um achismo aí, tem que ter um parâmetro, tem que ter um crivo acadêmico e científico, né, para algo ser real. E é isso que a gente vai querer falar hoje, né, Thiago? De certa forma, abrir, expandir os horizontes de algum pessoal aí que pode estar, quem sabe, não enxergando muito bem essas questões, né, porque é fácil, às vezes, a gente encontrar respostas em qualquer lugar, né? Mas que respostas são essas? Né? Aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. O que tu acha, Thiago? Na verdade, respostas são muito fáceis de se encontrar, né? Se tu for pensar mesmo. O problema são as perguntas que tu faz para encontrar essas respostas, né? Boa! Por quê? Pensa bem, o que é ciência? Ciência é... eu acho que o negócio é assim e acabou, isso é ciência. Não, cara, isso não é ciência, isso é opinião, entendeu? A ciência, ela passa por um... Como é que eu posso falar pra vocês? Ela tem um método, né? Que nem o Gia falou, tipo... Existe, assim, uma ideia, existe uma hipótese científica... E essa hipótese nasce para ser atacada e destruída das piores formas possíveis. E quando ela não consegue ser... Aí que, na minha verdade, ela vira ciência, entendeu? Vira algo que é real. Algo que foi provado, algo que não conseguiu ser refutado. Então... desde que a gente entrou, eu acho, na universidade... Quando o cara vai... Sei lá, quando o cara vai fazer o TCC, assim, né, a monografia, algo do tipo, tem todo um projeto para isso, né, como é que funciona? Se a gente tem um projeto para isso, quem já tá na universidade aí, quem já viu isso, ou quem já fez projeto de pesquisa, seja em iniciação, às vezes até mesmo na escola, né, no ensino médio, cara, tem gente que trabalha dessa forma. Um projetinho de pesquisa simples, ele parte de hipóteses, que aí poderiam ser mais relacionadas ao achismo, ao acaso aí, né, mas essas hipóteses, elas vão depois passar por todo um crivo da tua pesquisa. Tu vai pesquisar para saber se aquilo lá faz algum sentido ou não.
E cabe dizer que resultados científicos, eles podem confirmar o que tu achava ou negar. E isso também é positivo, né? Ó, não é assim, né? Eu pensava que tal coisa era resolvida de tal forma. Eu pensava que o resultado para essa questão era X. Tu vai lá, estuda, e daí às vezes as pessoas ficam meio tristes, assim, porque, não deu o resultado que eu esperava, né? Só que não dar o resultado que tu esperava também é positivo na ciência. É um resultado também, né? Então isso é legal, né? Que na ciência as coisas são trabalhadas assim. Na filosofia, quando a gente estuda a teoria do conhecimento, né? Conhecimento científico, então, o que ele é, na verdade, né? Ele tem as suas bases no senso comum, tá? E aí ele trabalha com provas, né? Ele trabalha, um dos poucos tipos de conhecimento que precisa prova. A ciência, olha que legal, ela tem uma linguagem específica. Que tipo de conhecimento tem uma linguagem específica para não haver ambiguidade? Então, se tu pegar, sei lá, a porcaria da mandioca, né, a macaxeira, o aipim, né, pode haver confusão em alguns lugares do Brasil, por exemplo, sobre o que é isso, sobre o que eu tô falando. Mas cientificamente ela tem um nome científico para que não haja nenhuma dúvida. Então a ciência ela é bem específica, ela é bem pontual, né, Tito? E é um pouco por aí que a gente vai tentar desmistificar algumas coisas hoje, né? É aquela coisa que tu falou, né? Às vezes tu tem uma ideia, tu tem uma pesquisa e a pesquisa demonstra o contrário do que você está alegando, né? E essa é a hora de da mais profunda humildade humana, né? Porque você vai dizer, cara, eu tava pesquisando um negócio, eu tinha certeza que era assim, mas os dados me falaram ao contrário. E essa hora que tu tem que dizer, mano, eu tô errado. E seguir adiante, sabe? Isso é muito importante e é assim que se faz a ciência, né? Começando, então, vamos trazer a ideia, uma ideia bem comum aí, bem fácil de entender, né? Que é a questão dos milagreiros e os gurus espirituais, né? Quem são esses milagreiros e gurus espirituais? Cara, esse é um assunto que me deixa muito bravo, cara. Eu nunca gritei nesse podcast e eu vou gritar e vou ficar muito puto, cara. Eu fico bravo com isso, cara. Cara, é uma questão bem complicada, Thiago, porque assim, ó, eu vou começar falando pela noção que eu tenho da própria teoria do conhecimento, tá? Pra quem não entende, a teoria do conhecimento, ela é também conhecida como epistemologia, tá? É uma área específica da filosofia que estuda o conhecimento, tá? Então ela, de certa forma, tá sempre ali em volta de todos os tipos de conhecimento, inclusive da ciência. E a epistemologia diz assim, Thiago, que no início, tá ligado? O que aconteceu? O ser humano pensa no cara mais primordial, assim, sabe? No ser humano mais primordial, mais antigo, nos primeiros agrupamentos humanos de fato, né? Imagina isso. O ser humano é como se fosse um bebê largado num cesto e abandonado num contexto em que ele não entende nada, ele tá perdido, ele tá sozinho. Esse era o ser humano no mundo. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a atribuir sentidos, algo próprio do ser humano, que até hoje a gente faz isso, tudo é atribuição de sentido, né, por meio da linguagem. E o que acontece? O ser humano começou a atribuir sentidos para as coisas que ele via para poder conviver com isso, tá ligado? Porque, tipo, ele via que era claro, mas de repente uma coisa lá no céu se movia e conforme aquilo se movia começava a ficar escuro e outra coisa no céu aparecia, né? Sol e lua. E o que é isso? E a gente vai ter, tipo, diversas culturas contando histórias sobre isso. Então vai ter, tipo, por exemplo, uma cultura que vai dizer que tem um deus numa carruagem que puxa o sol e de noite ele vai embora, é o Apolo. A gente vai ter uma ideia dos vikings, dos nórdicos, que acreditam que aquele astro lá em cima, na verdade, é o olho único de Odin, observando os 9 reinos. Né? A gente tem a ideia da cultura egípcia, da mitologia egípcia, que é uma briga eterna, a noite e o dia, são uma briga de deuses, né? Então, o que é isso na verdade? Para começar defendendo, tá? Para começar defendendo a religião e o pensamento mitológico, que se enquadra na mesma coisa nesse sentido. Foram o quê? Formas valiosíssimas de compreensão do homem para ele conseguir se entender com o mundo, para fazer algum sentido e o mundo parecer menos assustador para ele. Mas a gente sabe que não foi sempre assim. Mas tipo, a gente vai discordar nessa, talvez. Não totalmente, mas tu diz assim, que é uma forma de se fazer mais confortável com o mundo. Justamente o que eu acho até hoje é isso, entendeu? É só uma forma de se fazer mais confortável com o mundo e de ter, tipo, uma bengala, assim, pra... mas a gente nem discorda. Eu concordo totalmente com isso. E isso é uma facilidade. Eu sei que é mais fácil tu ter essa bengala, assim, sabe? Mas
sei lá, eu também não quero ser aquele cara porque Deus... Eu não quero ser esse cara, tá? Eu não Sim. quero ser aquele... Tu não é o Nietzsche, tá ligado? Eu não sou o Nietzsche, eu também não sou o administrador da página da Ateia no Facebook, sabe? Eu não sou esse cara, entendeu? Então, eu não quero parecer prepotente falando, mas... Claro que é uma história importante, claro que existem uma grande mitologia e tudo mais, mas... Sempre foi, né, cara, tipo um remédio espiritual pra pessoas buscando que existia algo mais do que elas poderiam ver, né? Pois é. E aí que entra o problema, né? Porque de início é o quê, ó? Como eu falei, o lado positivo, o lado que eu defendo aí, é que a gente tem que entender que naquela época não existia referência pra nada. Tu entende? Não tem a Wikipédia. Não tem a internet. Não tem livros. Não tem pessoas que viveram suficientemente pra te dar uma explicação racional. Não existe nada disso. Então, nesse contexto, óbvio que a única explicação é a melhor explicação. Então o mito, por exemplo, que é o conhecimento religioso, na verdade, né? O mito, ele é o quê? Ele é uma forma de explicar aquilo que não tem nenhuma explicação, né? Só que aí a gente entra num problema, né? Porque eu costumo dizer que assim, ó, a humanidade ela passou por um período em que a fé estava lá em cima, estava no alto, né? E quando eu tô falando aqui, eu tô fazendo gestos com a mão, não sei porquê, porque vocês não estão vendo, né? Mas o Thiago tá vendo. E aí o que acontece? A fé tava lá em cima. O forte do negócio da explicação sobre o mundo era a fé. Surge o pensamento filosófico, a fé começa a cair um pouco no sentido de explicar o mundo, porque o que eles começam a pensar? Bom, deve ter uma explicação racional para as coisas da natureza. Então, eu vou achar na natureza explicações para a natureza. Cai por terra o mito. Mas ainda assim existe religião, aí que tá. Convivem, a filosofia e a mitologia convivem. E aí a gente começa a entrar na questão principal, porque vamos chegar a um momento, depois da Grécia Antiga, depois da Roma, que a gente entra na Idade Média, e aí tem uma coisa muito forte, que é o quê? A religião, a igreja, a instituição Igreja Católica da época, ela era poderosíssima, mas poderosíssima, né? Que não vem ao caso dizer o porquê agora, como que ela ficou tão poderosa, mas ela converteu todos os povos pagãos que entraram da Europa. E nesse momento ela fica como a instituição mais poderosa de fato. E aí que tá, ela não é mais só uma questão religiosa. A igreja ela é uma questão política, religiosa, ela é uma questão ética, ela explica o universo, ela explica o estado político, ela explica tudo. Tudo é a igreja. E aí a gente começa a entrar nessa vibe ruim, nessa vibe pesada. E isso tem reflexos profundos e gigantescos nos dias de hoje, né, cara? Não dá pra dizer que não. Basicamente vai ser o assunto que a gente vai falar hoje, cara. São conceitos tão arraizados na nossa vida que mesmo pessoas assim que não creem, que não são pessoas que seguem, tentam não seguir esse tipo de misticismo, mesmo essas pessoas, elas ainda assim, em alguns pontos da sua vida, se veem reproduzindo coisas que são nesse sentido, né? Claro, porque é cultural, né? Como tu falou, é uma coisa que vem pra nós até hoje, é tradição, né? Então não tem como fugir da tradição, de certa forma, porque se tu pensar no sentido ocidental, a gente, tipo, o Brasil é extremamente cristão, né? Não dá pra negar isso. E aí, a gente tem uma questãozinha que eu queria trazer, então, de como que... Eu vou focar, eu vou me situar no tempo numa parte específica. Como que a igreja consegue ter um controle tão forte sobre a questão da vida da pessoa, tá? Vou explicar pela perspectiva filosófica, que é por onde eu sei, né? Imagina que medo e fé são a mesma moeda. São dois lados da mesma moeda, tá? Então o que acontece? É mais ou menos por aí que a igreja vai começar a controlar a vida das pessoas, né? Por quê, Thiago? Uma das coisas, acabou o Império Romano. Acabou o Império Romano na história e o Império Romano era a instituição, era a representação da civilização no mundo. Quem não era romano era bárbaro, né? Quem não era romano era bárbaro. E aí o que vai acontecer? Olha só, meu. Você vai ao Império Romano e toda a questão moral e ética, códigos de conduta que existem, inclusive na área do direito, eles estão tipo meio que suspensos, sabe? Tipo, tá, acabou o Império Romano, quem é que vai afirmar aquelas leis? Tem um monte de povos novos da Europa, criando seus próprios reinos, eles têm costumes diferentes. Então o que vale agora? Juridicamente, o que vale? O que conta? Quem que fala a verdade? E o elemento de coesão de todos esses povos é a igreja. Então quem vai começar a falar a verdade é a igreja,
né? E aí o que acontece? Muito bom por um lado, é que existia, por exemplo, um código de conduta da igreja que dizia coisas simples, tipo, ó, não matarás. Ou seja, precisou alguém dizer que Deus disse que tu não pode matar as pessoas. Não roubarás. Precisou alguém dizer que Deus disse que tu não pode pegar o que não é teu. Não vai trovar a mulher do teu brother lá, por exemplo, sabe? Então, coisas básicas. Estou usando os 10 mandamentos aqui, né, para dizer que surgiu um código de conduta. Legal, show de bola. Só que a partir daí, isso se tornou uma questão de poder da igreja também. E aí, para evitar que o homem fugisse, né, dos dogmas da igreja, que ele saísse da linha, entre aspas, a igreja começa a dizer o seguinte, ó. O que acontece, Thiago? Tu tem alma e tu tem corpo. Teu corpo morre, tua alma fica pra sempre. Quando teu corpo morrer, tua alma ela vai pra um lugar, velho. E esse lugar vai depender muito das tuas ações agora. Então, não é tanto faz, tanto fez. Se tu não seguir a risca o que a gente tá falando, não é nem teu corpo que vai sofrer. Que também ia, né? Porque ia pra fogueira, era torturado pra caralho. Mas o que mais vai sofrer vai ser tua alma, porque a alma é eterna. Então se tu vai pro paraíso, se tu vai pro inferno, não é 30, 40 anos, é a eternidade que conta. Então o medo do inferno começa a ser usado assim como uma arma gigantesca. Então ao mesmo tempo tu tem fé de ir pro paraíso, mas essa fé, por outro lado, é o medo de ir pro inferno. E nessa moeda de troca, então, que tem dois lados, a igreja consegue controlar e muitas vezes enganar as pessoas, né? Pois é, cara, eu acho que essa, no final de todos os tempos, é a ferramenta de controle social mais eficaz de toda a história, cara. Nada mais controlou o pessoal tanto quanto o medo da danação eterna no inferno, né? Eu concordo contigo, cara. Eu não fiz ainda essa comparação, mas eu acho que, de fato, não tem algo tão poderoso assim para instrumento de controle, né? Cabe dizer, né, que a gente não tá falando de religião de fato aqui, eu e o Thiago, pelo menos agora, a gente tá querendo falar do que a religião pode ser usada, é quando usam a religião como um instrumento, né? Ninguém tá negando a espiritualidade de ninguém, que é uma coisa particular de cada um, né? E cada um tem a sua. Ou não tem também, pode não ter, não tem problema, né? Mas basicamente é isso. Então, a partir dessa ideia que a religião controla, que a religião tem uma moeda de troca aí pra negociar contigo, pra barganhar, as pessoas vão acreditando em muitas coisas, tipo, sei lá. Tipo... Pois é, cara, nessa hora, tipo, a gente pode entrar nessa questão de curas espirituais e tudo mais, e toda essa coisa. E assim, cara, eu sou um crítico muito grande a isso, porque a gente tem grandes exemplos do Brasil, tipo o João de Deus, né? Ele é um famoso exemplo de tipo, não é mais segredo pra ninguém que ele era um filho da puta completo, assim, um cara que... Esse cara vai sentar no colo do Satanás, tá ligado? Exatamente. Se existir um inferno, ele deve estar indo pra lá agora de tobogã, né, cara? Só que assim, ó, existem, tipo, essas perspectivas de curas espirituais, existem milhões e milhões de pessoas que seguem isso no Brasil hoje em dia e no mundo. Existem vários gurus espirituais, várias pessoas que têm, tipo, quase messias, que atrás delas vão pessoas que seguem eles cegamente e eles oferecem curas. Só que assim, ó, uma coisa que eu fico um pouco irritado, na verdade bastante irritado, que são pessoas que oferecem muitas vezes curas pro câncer, entendeu? Pra doenças horríveis, pra AIDS, pra Alzheimer, coisas que são penosas pra família e pra pessoa, né? Ah, sim, com certeza, cara. É bem perigoso, porque, tipo, nesse sentido, a gente vai ter o quê? Vai ter pessoas que deixam de procurar uma cura de verdade pra daí procurar uma cura dessas que a gente sabe que são charlatanismos, né? São enganações, na verdade. Desculpa. Porque tudo bem uma época da humanidade a gente acreditar, tipo, sei lá, na alquimia. Os caras queriam buscar o elixir da vida. Não era uma questão nefasta, sabe, Thiago? Tipo, não era uma questão maldosa. Os caras, tipo, eles estavam incipientes naquele conhecimento da química e ainda acreditavam numa questão ainda sobrenatural, mas é porque eles não tinham uma diferenciação disso. É muito diferente de hoje em dia os caras fazer isso que tu tá me dizendo, sabe? Então, é bem complicado, cara. Eu acho que é bem maldoso nesse sentido. E perigoso, né? Pois é, cara, eu nunca esqueço, assim, eu fui visitar um amigo meu, um amigo nosso, né, o Gabriel, lá em Curitiba. Eu cheguei na rodoviária lá, desci do ônibus. Grande Gabi, abraço, man. Abraço, man, verdade. E daí eu cheguei, desci do ônibus e tinha um grande outdoor, assim, na frente da rodoviária, dizendo assim... venha para a igreja XXX, sei lá.
E daí na igreja, na foto tinha era um outdoor enorme, assim. Tinha um padre sentado numa cadeira e em volta dele tava todas as cadeiras de rodas e todos os andadores e bengalas que ele curou as pessoas que deixaram lá na igreja, né? Cara, aquilo me deixou tão irritado, assim, cara. Porque, pensa bem, são pessoas que propõem milagres, assim, sabe? Elas exploram tanto a população e sempre, ou pra não dizer 99% das vezes, são pessoas carentes, sabe? Isso que eu fico mais irritado ainda, sabe? Eu mesmo já conheci pessoas que diziam assim, cara, eu ganho R$900 por mês, e eu trabalho muito no mercado, trabalho muito não sei aonde, e esse dinheiro eu dou R$200, eu dou pra igreja porque eu vou ir pro céu, sabe? Cara, isso pra mim é uma destruição tão grande do pensamento cristão, sabe? Pensa assim, Jesus, que era um cara que ele historicamente, pelo que me consta, pelo que eu sei sobre isso, ele é um cara que existiu, né? Correto. Ele ser filho de Deus, blá blá blá, isso é outra coisa, né? A gente não vai nem precisar falar sobre isso, porque a gente não sabe nada disso. Mas ele é um cara que existiu. E conforme a Bíblia mesmo, a Bíblia cristã, e eu já tentei falar isso com várias pessoas crentes e eu nunca tive nenhum tipo de resposta satisfatória. Talvez alguém possa comentar aí uma resposta sobre isso, que eu até gostaria de saber e ser refutado sobre isso. Jesus era, praticamente um cara que se nascesse hoje em dia, ele ia tomar pedrada e ia tomar paulada na praça, entendeu? Porque ele, o amor o amor é o próximo, tá tudo bem, tudo certo, entendeu? E não, cara, ele vai lá tem aquele episódio da Bíblia dos vendilhões do templo, que ele lá destrói tudo, quebra tudo e fala que o templo não é um lugar de vendas, e ele também fala que não encontrarão meu pai em lugares feitos de pedra e madeira, alguma coisa assim. E daí tu vê toda a opulência da Igreja Católica, por exemplo, o Vaticano. Eu nunca fui pra lá, minha mãe foi pra lá, ela falou que lá tudo é de ouro, entendeu? E cara, isso é quase como... Eu nem poderia expressar o quanto isso é uma contradição grotesca, entendeu? E essas pessoas muitas vezes enganam tanta gente, cara, e fazem um mal tão grande que... basicamente elas destroem vidas. Pessoas morrem por causa disso. A gente vê acontecer. Pessoas que vão fazer o tratamento religioso não sei de quem, com oração e pedras e mística, e o cara morre. Ele para de tomar o remédio dele e ele falece. Isso é cara, isso é... Tu matou alguém por insistir numa idiotice dessa, entendeu? Eu vou deixar o Gia terminar esse podcast sozinho. Tu falou que, que se Jesus tivesse vivido na nossa época agora e tudo mais, o cara, Jesus, ele teria tomado pedrada, porrada. Tanto que tomou, né? Aí que tá. Cara, boa. Tanto que... Olha o final dele. O que na verdade ele representava? Ele representava essa luta contra toda uma opressão, velho, se tu for ver. Politicamente. Não, Gia, tu tá levando pro lado político porque tu... Não, é sério, se tu for analisar. Quem que andava com ele? Quem que ele defendia? Né? Hoje ele ia ser a galerinha dos baderneiros, a galerinha dos direitos humanos, esse pessoal que defende vagabundo. E nesse discurso de ódio, Jesus estaria sendo acusado. Ele seria uma galera do mal. O Jesus que existiu seria um dos caras do mal aí, cara. E legal que tu fala da igreja ali também, eu lembrei muito que o Nietzsche falava um negócio assim, né? A crítica dele da igreja católica é a mesma crítica que ele faz ao álcool. Nietzsche, pra quem não sabe, não bebia. Não quero dizer que ele não vai usar outras coisas que eu não posso afirmar. Mas o Nietzsche ele não bebia, ele dizia que o álcool trazia o conforto que a cura do cristianismo traz. Aí que tá. O Nietzsche ele cresceu atrás de uma capela, o pai dele era o cara da paróquia lá, enfim, e ele não tá criticando de fato a religião em si, o sentimento religioso, ele tá criticando toda a mentira que existe por trás, e eu acho que é o que a gente critica também, Thiago. Porque ele diz assim, a igreja ela passa, nesse sentido ruim da palavra, né, quando é feito de forma enganosa, ela passa uma cura que é anestésica. O Nietzsche vai dizer assim, cara, os desafios, as coisas ruins, os obstáculos da vida, eles são feitos pra tu encarar e bater de frente. Porque aí sim tu melhora, tu busca melhorar, tu tem que sentir na pele. Tu não pode ser anestesiado por uma ideia de que, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Quer dizer que tá tudo bem tu ser um fudido, pobre do caralho, e aceita isso, porque depois tu vai ser foda. Quando? Quando morreu. Que legal, né? Parabéns, nossa, só que, querendo ou não, essa ideia moveu o pessoal e enganou o pessoal por muito tempo. E cara,
Eu lembro do momento que tu me falou essa coisa do Nietzsche, não foi hoje, né? Faz tempo, a gente conversou já sobre isso. A gente conversou muito sobre isso um dia que a gente tava aqui no centro, tomando uma cerveja, e isso me tocou, assim, sabe? Eu fiquei por um tempo pensando nisso, falando, cara, isso faz muito sentido. Mas, cara, essa questão do sofrimento ser a libertação é muito católico, isso. Se for a ver, assim, é muito religioso. Cara, o lance é, tu vem pra Terra e já nasce do pecado. Então, se tu se ferrar aqui, tipo, tua vida ser uma desgraça, no final tu vai ter a vida eterna em paz. Só que isso é claro que é um sentimento que tu vai pensar assim, tu tá com a vida horrível, tudo uma merda. Tu vai pensar, não, mas isso quer dizer que eu vou estar em graça quando eu morrer. Isso é uma piada. E tu sabe que eu noto isso muito, eu posso estar sendo um viajão aqui, uma coisa muito, muito louca, eu noto isso muito nas fábulas infantis. Eu noto muito isso nas histórias infantis. Vou te dar um exemplo. A Cinderela tomou pau a vida inteira das irmãs más, né? Porque ela foi adotada. E tomava pau. Quem que escolhe ela no final? O príncipe, ela virou a princesa. A Bela e a Fera. A Bela era estranha da cidade, lembra? Que ela tá andando e ela gosta de ler e tal. Ela é muito bonita, mas ela é estranha. Ela fica com o príncipe no final. Sempre tem esse elemento da pessoa que tá ferrada, uma pessoa que está mal, em se insurgir e ficar acima de todos que antigamente a tratavam mal. Isso eu acho uma coisa que é colocada em nós há muito tempo, assim. Cara, é muito bom que tu fala isso, porque é bem por aí que se dá a coisa, né? O pensamento ocidental, que deve muito a essa questão religiosa, Thiago, ele tem base em Platão também, porque o Platão é o cara que vai ser o primeiro aí que blasfema contra o mundo sensível em nome do mundo inteligível. Tipo, é melhor o além, algo que é abstrato, do que aquilo que é concreto, né? Então, claro que ele fala uma perspectiva do conhecimento, mas isso gera um impacto muito grande. É melhor a alma do que o corpo, né? Tem uma frase do Sócrates que o Platão escreveu que diz assim, ó: o verdadeiro sábio é aquele que já morreu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o cara mais foda mesmo, na perspectiva deles, da filosofia, da sabedoria, é aquele cara que valoriza mais a alma, leia-se intelecto, do que o corpo, que não dá valor para os apetites do corpo. Tá, a princípio isso não gera nenhum mal, só que a Igreja Católica, ela pega muito disso do Platão, isso é real, e eles pegam, tu vê como é que vive o monge. O monge transa? O monge não transa. O monge pode rir, o nome da rosa, a referência, o monge não deve rir, né? O monge, ele vive onde? No mosteiro, e o mosteiro é no meio das cidades, no meio da galera? Não, ele é isolado, pra ficar longe da questão mundana. Voto de pobreza, enfim, tu tem que ser, é aquela vida abnegada e tudo mais, e eles diziam isso pros camponeses também. Então, esse tipo de vida, ele é aplicado pra todo mundo lá nessa época da Idade Média. Então, assim, ó, alguns, isso daí é uma obra da época que dizia que alguns nasceram para rezar, outros nasceram para lutar e outros nasceram para trabalhar. Thiago, tu e mais 99% da população são os que nasceram para trabalhar e se ferrar. A vida de um servo naquela época era uma porcaria, era horrível, assim, ó. Se hoje tem gente vivendo na miséria, aquela miséria era geral, assim. Então o que acontecia? Tu não vai se rebelar contra isso, porque a vida inteira todo mundo te diz que isso é o normal, né? Tu veio pra vida pra sofrer, tu veio do pecado, como tu mesmo me disse antes, né? Aí que eu me lembrei disso. Porque tu diz, não, a gente vem do pecado. Então é aquela ideia, se tu sofrer pra caramba, depois vai dar tudo certo. Mas o depois é foda, né? Porque é depois que tu morreu que vai dar certo. Então, é isso, sabe? É complicado, cara, é complicado. Cara, já que tu falou de Platão, eu acho que ele deveria aderir à questão das guardianias ali, sabe? Do rei filósofo e tal. Tá, mentira. Mas eu juro que quando eu comecei a estudar isso, eu por, sei lá, tipo, 15 minutos eu achei uma boa ideia, sabe? Pois é, né? Tem dessas. Por uns 15 minutos eu falei, caraca, é isso aí, velho. Vamos fazer esse negócio aí acontecer. E depois eu vi que era um idiota. Mas, cara, que eu tava falando pra ti antes, eu simplesmente vou largar esse microfone aqui e vou embora daqui, porque eu não aguento mais falar sobre isso, eu fico brabo, entendeu? Me estraga a noite. E a gente tá falando de enganação que mata a gente, toda essa porra aí. E, cara, o que dizer das pessoas que hoje em dia, dos idiotas, e eu falo isso com propriedade, porque eu estudei muito sobre isso, já li muito sobre isso, os negacionistas de vacina. E agora me doeu. Cara, por favor, sabe? E sabe o que eu fico mais irritado ainda? Que eles não tomando vacina afetam a gente, entendeu? Isso é verdade, cara. Eu não sei muito o que falar sobre isso, eu não li tanto que nem tu, mas realmente, isso é verdade. Todo progresso científico existente numa área para, por exemplo,
acabar com uma doença, tirar aquela doença do mapa de um país, por exemplo, ele é posto por água abaixo esse avanço quando chegam uns retardados e começam a não tomar a vacina. E fazer outras pessoas a não tomar a vacina. Então assim, ó, tu, Thiago, sei lá, tu vai ter teu filho, ele vai estar na escola, tu se vacina, tu dá vacina do teu filho, beleza. Só que esses retardados não tomam vacina, não vão vacinar os filhos e tudo mais, e eles vão estar convivendo. Então assim, ó, tu pensa que a sociedade, ela é uma quantidade, elas são porcentagens, e começa a aumentar a porcentagem de pessoas que não tomam e que ficam vulneráveis, e começam a aumentar. E aí, por isso que, por exemplo, a questão da varíola, né, o Brasil era livre, né, 0 varíola, tá voltando a ter. Sarampo, 0 sarampo, tá voltando a aparecer, né? E essas doenças podem voltar a aparecer, e creio eu que até diferentes, de formas com mutações e tudo mais, né? Que não vai ser da mesma forma que a gente vai lidar com elas. Então, perigoso pra caramba, velho. Cara, e assim, ó, se tu não quiser tomar vacina e tal, tu quer morrer por causa disso, eu, sinceramente, cara, do fundo do meu coração, eu não me importo, sabe? Tipo, se tu é um idiota, um imbecil, se tu quiser ir na porra do cara que faz cura de câncer com cristais e tu morrer com isso, velho, eu só me importo porque, tipo, tu foi enganado, assim, mas se tu tem informação, infelizmente, bom, vai fundo, sabe? Só que assim, ó, cara, se tem esse movimento anti-vacina, as epidemias podem voltar, existem muitos problemas inerentes para a sociedade, inclusive a gente já tá vendo isso acontecer nos Estados Unidos, Europa, vários lugares que tem um problema de as doenças antigas que antes eram erradicadas surgindo, né? E eu fico muito irritado com isso. E assim, o que eu fico mais chateado com isso de tudo é o seguinte, cara. Você recebe um vídeo de 3 minutos ou 4 minutos no seu WhatsApp dizendo: as vacinas são um plano de controle do governo para erradicar as pessoas, ou são para deixar os seus filhos autistas, ou são para implantar o chip da besta 666 na sua alma. Eu juro que eu não inventei nada disso. Não, tudo existe, galera. Se alguém tá louco com isso, vai procurar, que tem. Procura o chip da besta 666, sério, procurem isso. E daí tu recebe um vídeo desses de 3 minutos e a pessoa assiste e começa a acreditar. Se você quiser refutar esse vídeo pra pessoa, tu vai ter que conversar com ela e tu vai ter que refutar cada ponto. E tu tem que explicar alguns conceitos pra ela. Só que esses conceitos, pra te entender o conceito, tu tem que entender algumas coisas por trás ainda, entendeu? E mais algumas coisas por trás. Então, às vezes, se tu quiser refutar um negócio que é um videozinho de 4 ou 5 minutos de um idiota, psicopata que fez no quarto dele escuro, tu vai demorar 1 hora pra falar pra ele que aquilo é errado. E isso é um baita de serviço, ninguém tá disposto a ouvir 1 hora, entendeu? O vídeo dele de 3 minutos já convenceu o cara e já acabou. Ele não vai dar vacina nos filhos e acabou, sabe? E aí que tá, né? Geralmente quem vai cair nisso tudo são pessoas que, olha só, não necessariamente são pessoas, tipo, que não têm um estudo, né? Não é raro tu ouvir, assim, alguém falar, tipo, comentários que eu já ouço, assim, ó: nossa, muito estranho, muito me admira que tal pessoa que é letrada, que é estudiosa, acredita nisso. E por que acredita? Porque não necessariamente tu entender muito de uma área, tu ser estudioso, tu entende de ciência. Não necessariamente. Então, assim, quando a gente começa a falar de ciência, tu vai ser o cara que não entende muito, tu não tá muito ligado no rolê ali, tu não sabe quais são as bases, os princípios. E aí, pra ti, o que vai cair mais fácil? O vídeo de 3 minutinhos, prático, cheio de respostas fáceis e prontas? Ou o vídeo de 1 hora, com explicação profunda, que tu tem que parar, entender, né, saber como foi feito? Obviamente vai cair como uma luva para essa pessoa o vídeo de 3 minutos, porque ele vai ver rápido, não é uma pessoa que está muito familiarizada com aquela área, então ela vai lá, ouve o de 3 minutos e acreditou e já era. Para fazê-la desacreditar, não precisa nem do vídeo de 1 hora, daí precisa de uns 3 vídeos, né, de 1 hora, então é bem complicado. E cara, tipo, claro, a gente já sempre fala desse assunto, teorias de conspiração e tudo mais, a gente vai ter um episódio só sobre isso, eu quero muito, é o episódio que eu mais quero gravar, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas assim, ó, pessoal anti-vacina é uma teoria da conspiração, ponto final. E as teorias da conspiração, elas são muito gostosas de acreditar, entendeu? É muito bom de escutar: o governo está te enganando, na verdade,
nada daquilo aconteceu, existe uma grande conspiração. É tipo, Elas têm uma narrativa meio que romântica por trás até, né, cara? É uma coisa gostosa de acreditar. E quando vê assim, não, na verdade, cientificamente isso é errado porque daí tu vê ler toda aquela coisa teórica, é chato. É chato. Se eles falam que existe uma grande conspiração das famílias mais ricas do mundo para criar vacinas que fazem as crianças autistas e para isso eles criam um mecanismo, isso é legal pra caramba, sabe? É quase uma história assim do Sherlock Holmes, assim, sabe? Tipo, então isso é muito gostoso de acreditar, sabe? Tem esse problema e isso é uma coisa que eu acho que é a coisa mais nociva disso. E Jean, eu vou fazer uma proposta pra ti agora. Vamos criar uma teoria da conspiração e vamos lançá-la secretamente na internet um dia. Não uma tão nociva quanto vacina, mas sobre uma coisa muito absurda. Cara, eu tenho certeza que a gente tem criatividade pra isso. E eu sei que se a gente explorar bem a internet, aí a gente consegue fazer uns caras começar a acreditar, velho. E é complicado. Complicado, cara, porque aí tu vai ver que o negócio pega. Façam vocês essa experiência. Ou não. Porque a gente tá criticando pra caramba, de repente o cara tá incentivando os ouvintes a criar teorias da conspiração, né? Nossa, caminho inverso, né? Nosso objetivo é esclarecer e desmistificar algumas coisas. A gente vai lá e manda o ouvinte criar a teoria da conspiração. É meio zoado. Mas acho que é por aí, cara. E nesse sentido, então, dentro de tudo isso que tu fala, fica muito mais fácil tu buscar uma cura espiritual, que é uma cura que é anestésica, que é uma cura com uma fala bonita, que é uma cura macia aos ouvidos, do que tu buscar uma cura científica para qualquer coisa. Daí pode ser a vacina, pode ser o câncer, pode ser qualquer coisa. Então tu vai lidar com aquela coisa que é difícil para ti como? Daquela forma que mais te deixa, como é que eu posso dizer, confortável, né? Acho que é isso, esse tipo de discurso ele trabalha muito no conforto, né? Experimenta ver as grandes igrejas universais. Cara, tu entra lá no verão, tu tá passando no centro no verão, tu entra lá, tem ar-condicionado. A pessoa que entra lá nunca teve um ar-condicionado. Ela chega lá, tá climatizado. O cara tá de terno e gravata, recebe ela. Opa, senhor, gostaria de vir aqui conversar, trocar uma ideia. Então, tem toda essa artimanha por trás, assim, que vai convencendo, né, cara? Só que eu acho isso, cara, eu acho isso um absurdo tão grande, né? Uma coisa tão doentia, assim. Eu já estive nesse meio, eu nunca estive como crente, assim, mas eu já vi algumas coisas acontecendo, sabe? E o que me deixa muito chateado, assim, é pessoas que dão a sua vida pra isso. E muitas vezes as pessoas que são as cabeças disso, as pessoas que são donas do negócio, donas da igreja, coisa assim, são pessoas que só querem ganhar dinheiro, sabe? Porque eu ainda acredito na religião em uma coisa, na questão de... Eu conheci bons pastores, assim, de igrejas evangélicas que eu conheci, que eram pessoas legais mesmo, que eu ainda tenho muito carinho por elas, que eram pessoas que acalentavam a pessoa, ajudavam, e elas elas realmente acreditavam no que elas falavam. Eu não acredito, mas isso tinha um fator, assim, de ajudar as pessoas. Só que, cara, eu acho tão ruim quando tu pega o dinheiro delas e diz assim, cara, tu ganha R$1.000 por mês, me dá 300 aí que tudo vai se resolver. Isso pra mim é uma coisa criminosa, entendeu? Isso é uma coisa que... eu nem sei explicar, eu fico chateado de verdade com isso, sabe? Eu te entendo. Cabe retomar aí também algumas coisas, né? Porque nem sempre a gente pode generalizar, cara, né? Não estamos, que fique bem claro, eu e o Thiago não estamos falando mal da religião, mas de quando a religião é utilizada de forma ruim. Nós temos algumas exceções aí. Pega a questão do dinheiro, por exemplo, da exploração dos outros. A própria ordem franciscana vai pregar a volta de pobreza. Não, a gente está servindo a Deus e é isso, acabou. A gente não tem que ser rico. Por que os outros são pobres e a gente tem que ser rico? Né? Então é legal, tem uma questão ética e moral aí por trás. Um filme legal que mostra bastante isso, inclusive mostra um debate sobre isso dentro do clero, é o filme O Nome da Rosa, né? E quem tiver mais afoito aí por descobrir mais e gosta de ler, quem gosta de Sherlock Holmes também, porque esse livro tem uma pegada um pouco assim, vai ler o livro O Nome da Rosa também, que é legal pra caramba. É um clássico do Humberto Eco, né? Que eu recomendo um monte, né, cara? Saindo do Covil. Então, acho que era isso, né, Thiago?
Na verdade, não era isso, né, cara? A pauta era muito maior, né? A gente sempre faz uma pauta pra cada episódio, escreve, cada um vai falar, faz mais ou menos organizado por cores, assim, pra ter uma ideia, né? Porque a gente esquece. E nesse caso, nesse episódio do Covil, a gente tinha 3 pontos importantes pra serem falados, né? 3 temas interessantes. E a gente acabou falando só de um. Só que como a gente tá chegando perto de 1 hora de gravação lá, já com a edição vai dar um pouco menos, tudo mais, ou um pouco mais, né? Nunca se sabe. Mas as outras 2 partes desse podcast, que seria único, a gente vai dividir em 3 podcasts. Então esse podcast vai ter a parte 1, 2 e 3. A parte 2 a gente vai tratar sobre os coaches e psicólogos que não fizeram psicologia. Opa! Anti-academicismo. E também um tema aqui que é magnífico, que é na era da informação, por que estamos tão desinformados, né? As fake news. Esse vai ser o assunto do 2º episódio. E o 3º a gente vai falar um pouco da questão das ciências humanas, como que abandonaram de certa forma as ciências humanas, né, Thiago? E buscaram outras coisas. Então, tipo, para entender um problema social, tu vai buscar ajuda em outro lugar, né? Passo a passo, 5 formas de ser feliz, né? Esse tipo de coisa, assim, que não tem base nenhuma, né? 10 jeitos de ser um bilionário. Exato, né? Então a gente vai ver os livros de autoajuda e tudo mais, assim, como que se criaram esses gurus e tudo mais da nova era. As pessoas, então, que gostam de ouvir isso daí porque se sentem confortável e tudo mais, né? E também falar um pouco dessa ideia de que às vezes é mais simples tu ser um pouco ignorante em algumas coisas, né? Porque de fato a inteligência, não a inteligência que eu digo, né? A reflexão, inteligente muita pessoa mas poucas pessoas refletem, né? O conhecimento às também. Às vezes a reflexão, o conhecimento de certas coisas podem parecer pesados, e são, né? Conhecer muita coisa, refletir sobre algumas coisas, às vezes machucam, trazem angústia e, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. E nessa terceira parte a gente também, eu acho que ele poderia falar assim da questão desses cursos, desses locais que fazem esses treinamentos para pessoas, sempre mostrando, ao meu ver, que o caminho mais fácil e mais tranquilo é sempre o caminho que vai dar certo. E normalmente é bem o contrário que a gente vê, né, cara? Normalmente o caminho mais penoso é o que traz mais resultados positivos na vida, assim. Normalmente. Normalmente. Aquela ideia, né? Não peguem um atalho ali, porque depois o caminho do atalho às vezes parece mais curto. Mas não é. Né? E a indicação que eu dou hoje, Thiago, eu não sei, quem quiser trazer algum canal, alguma coisa, eu vou pular um pouco a pauta já aqui, eu vou só retomar o que eu já falei, que é o próprio Nome da Rosa, Thiago. Vou indicar o Nome da Rosa, o filme e o livro, tá? Umberto Eco. Cara, é muito bom, tá? Inclusive vou falar dele nos próximos episódios também, no conceito de fascismo, porque ele foi um cara que viveu essa época. Então ele é um cara ótimo para trabalhar essas coisas aí. O Nome da Rosa, para quem não sabe, é um filme e um livro que falam de um período da Idade Média, de um mosteiro específico, fala do monopólio do conhecimento pela igreja, fala do pensamento racional tentando aparecer num momento de obscuridade, né? Então é bem interessante, tem uma pegada meio Sherlock Holmes, como eu costumo dizer, porque o próprio William de Baskerville, ele o nome é inspirado no cão de Baskerville, do Sherlock Holmes. Então ele faz várias deduções no meio do filme lá, ele descobre os casos de assassinato. Quem gosta do Sherlock vai gostar disso daí também, né? Eu indicaria isso por hoje. Quer indicar alguma coisa aí, Thiago? Cara, eu vou indicar o canal de um cara que eu gosto muito de assistir, assim, ele tem vídeos mais longos e são interessantes, que é o canal do Pirula, né? Ele é um biólogo, se eu não me engano, e ele faz vídeos sobre vários temas referentes à biologia, mas ele também faz sobre, assim, teorias de conspiração, vacina, ele tem uns vídeos com o Drauzio Varela, que são muito bons e tal. E fica o convite aí, né, cara? O Pirula quiser participar do nosso podcast. Muito bom. Vamos tentar mandar esse episódio pro Pirula, cara. Vamos ver. Vai que quiser ele participar, né, cara? Ele pode botar na home do YouTube e se inscrever, assim, pra chamar a atenção. Massa aí. E tá convidado pra fazer um episódio sobre dinossauros, sobre a evolução das baleias, sei lá. Um negócio jacarés assim. lá e tal, que eles estudam. Tamo junto, cara. Mas admiração pelo canal do cara mesmo, é muito bom. No caso do canal do Pirula, é aqueles casos que o Thiago falou, que o vídeo dele vai levar 1 hora ou 2. Mas, se tu quer buscar alguma coisa de fundamento, tu vê o vídeo de 1 hora ou 2, não o de 3 minutos, né? Porque uma questão científica muito estudada, desculpa, mas ela não se resume em 3 minutos, não dá. Exatamente, né? Esse é o ponto do que a gente falou hoje. Isso aí, acho que fechamos bem. Era isso, Thiago? Era isso então, gurizada, um abraço pra todo mundo que deu feedback.
Um abraço para todo mundo que está escutando a gente, isso nos faz muito feliz. E estamos aguardando que mais pessoas cheguem e conversem com a gente, mais pessoas deem feedback e pessoas escutem e deem ideias e conversem, pessoas novas participem, a gente tá aberto a tudo, é só a gente conversar um pouco. Exatamente, cara. Então eu reitero o que o Thiago falou, gostaria muito que tivesse então esse feedback, que ele continuasse acontecendo, né? E é isso, galera, é isso. Agradecer a todo mundo que já mandou seu feedback e também, né, ressaltando onde que vocês nos encontram. No YouTube, tá? Onde vai haver sempre o link para download do episódio. Mas como não é, obviamente, o mais legal o YouTube, a gente tá usando ele ainda. Pra quê? Não é convencional para podcast, né? Mas a gente usa porque lá vocês podem comentar sobre o episódio específico ali. É uma forma de interação, tá? Mas estamos no Spotify, tá? Estamos no Spotify, vocês podem nos achar lá. Spotify, então, que todo mundo gosta, todo mundo acha legal. Spotify, que maravilha. Estamos no Spotify, Covil da Maiêutica, procurem lá e mande o link pra galera aí, se você gostou, divulga, e é isso aí. Valeu, galera, abração! Valeu, gurizada, abraço, até mais! Até! Covil Da Maiêutica.